Espírito Santo possa entrar nos nossos ouvidos, tomar esse homem simples, humilde, mas que o Senhor use em favor de nossas almas. Use os nossos ouvidos para que o Senhor possa falar conosco, Deus. Por isso nós te louvamos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Cante com a alma. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Amém? Podem se assentar. Deus possa realmente fazer com que nossa alma deixe Ele tomar conta de nosso ser, né? E realmente tudo que Deus, Jesus, está agora nos nossos corações, na fórmula do Espírito Santo, precisa que demos lugar para Ele. Realmente expressar isto com a alma, dizer que Ele é tudo para mim e para você. Nada ficará diante. Pecados, falhas, problemas, doenças, nada, porque Deus é Deus. Amém. Como está ali fora o sol, a natureza está dizendo que existe um Deus, e que nesta manhã você possa sair daqui abençoada e abençoado. Irmãos, lendo esta escritura, nós vamos pensar um pouco nesta frase: a noiva de Cristo não será enganada. Amém? A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não será enganada. Que noiva é esta? Há um povo vivendo nesses últimos dias que faz parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, que nada mais, nada menos é pessoas, seres humanos que se arrependeram de suas falhas, de seus erros, reconheceram que Ele é tudo para ele, e nesta condição de arrependimento, de reconhecer a indignidade humana, Ele vem e molda, Ele vem e cuida, Ele vem, lança no mar do esquecimento todo o pecado, toda a falha, toda a incredulidade. Então esse indivíduo, esta pessoa está na condição de ser um que vai ser arrebatado. Amém. Vai sair dessa terra. Se há algo que todos nós precisamos preocupar, é com a saída dessa terra. Sair dessa terra, porque é promessa bíblica. Jesus, Deus, disse que buscará um povo zeloso de boas obras. Então esta noiva, ela não será enganada com nada, e especialmente em nada religioso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele cura hoje. Ele cura a alma de uma mulher, de um homem ferido, que precisa de curar as cicatrizes que a vida vai dando. Porque nesta terra,
o homem, a mulher sem Deus, é como um carro desgovernado, sem uma direção, sem nada, porque sem Deus, o homem, há uma alma aí dentro que precisa de Deus. E a Bíblia diz: quando ouvides a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Arrependa-se. É o convite de Deus para mim, para você. E todos nós estamos aqui como homens e mulheres pecadoras, que necessita do perdão, que necessita da graça de Deus. Você está aqui porque a graça te alcançou, porque a graça tem te guiado. Esta graça é a graça de Deus, é os benefícios de Jesus naquele dia no Calvário, está refletindo em você. Então, o homem, a mulher precisa preocupar-se e saber fazer um inventário se ele é noiva, se ela é noiva de Cristo, porque ele virá buscar esta noiva. É assim na vida natural. A mulher, a jovem que está prestes a casar, aí encontra o seu noivo, nada tira o foco dela, nada tira, nenhuma coisinha, nenhum argumento, nada. Se ela tem a promessa do noivo, a noiva de Cristo Jesus, ela está exatamente, precisa estar nesta condição, preocupada com o noivo, preocupada com o que o noivo diz. Então, ela precisa estar convencida, como diz o profeta desta era, convencida de quê? De que creu, daquilo que creu, convencida que o noivo Cristo tem falado com ela em segredo, tem dito as coisas da sua eleição, da sua salvação. Então ela está preocupada. A noiva, ela preocupa. Às vezes nós temos aqui uma noiva, né? E às vezes os assuntos estão fora do que é um casamento, mas sempre contorna para o casamento, sempre volta. Por quê? Porque o foco desta noiva é o noivo. Pode aparecer coisinhas, parecer propostas, pode aparecer espíritos para esta noiva de Cristo tentar tirá-la do foco principal, que é a vida eterna, que é a vinda do seu noivo, que ela não tirará a visão de Jesus, de Cristo. Você lembra daquela ilustração que o profeta diz, da órfã, daquela jovem? Veja que ela estava tão com a mente focada naquilo que o noivo tinha dito, que nada, as primas, os parentes, as circunstâncias da vida dela, talvez daria direito para ela pensar em outras coisas, mas ela tinha uma palavra, ela tinha segurança naquilo que o noivo tinha dito a ela. Então não tem conversas nenhuma que tira alguém que está focado, está direcionado a sua mente naquilo que tem de promessa. E a promessa de Deus para nós é tirarmos daqui. A promessa da Bíblia Sagrada é que esse mundo passará por um grande estrondo. E ele não disse a hora, nem o dia que isto acontecerá, mas que vai acontecer, vai. Mas
até usando da misericórdia de Deus, ele anunciou coisas que precederia quando ele estivesse bem próximo de resgatar esta noiva. Ele prometeu que vai te buscar, noiva querida. Então ele disse que o mundo, a terra passaria por problemas, doenças, aflições, terremotos, rumores de guerras, pai contra filho. Nós encontramos isso em Mateus 24. Então isso são coisas que anunciam que Jesus está às portas. E todas estas coisas têm acontecido. Como também tem acontecido desta noiva está se aprontando. Ela está preocupada. A noiva de Cristo está preocupada naquilo que ela precisa adornar, para que ela precisa posicionar, para que quando o noivo vier, ela não seja pego desapercebida. E quem adorna esta noiva do Senhor Jesus Cristo, não é uma igreja, não é uma placa, não é um homem, mas é a palavra de Deus. Amém. Esta palavra, como o irmão Eliseu orou, ela está julgando nós hoje, para que não sejamos julgados com o mundo, para que não sejamos pegos de surpresa em coisas que não fizemos, que estava determinados a fazer. Então, esse noivo, palavra, Espírito Santo, prometido a te buscar, está convidando a cada um de nós vestir esta vestimenta, esse vestido da palavra, para estarmos prontos para aquele dia. O homem e a mulher precisam preocupar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que traz você a um culto, que trouxe nós aqui, é exatamente a necessidade de adornarmos para o noivo, para Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém. Amém. É por isso que o Espírito Santo comoveu-os no seu coração para você estar aqui. Ninguém vai a um culto por acaso. Eu resolvi, hoje estou indo. Não, há uma chamada. Você e eu precisamos crer que há uma chamada. E essa chamada é o Espírito Santo. Essa chamada é o próprio Deus convidando a você, a eu, nós todos, a trilhar esta caminhada com Cristo. Você recordará que eu salientei na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas. Nikos, que significa conquistar. Lau, que significa leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos. Ou seja, o que os homens têm tentado a distorcer a palavra de Deus hoje, é porque as pessoas não estão procurando examinar aquilo que Deus, o noivo, está querendo de cada um de nós. Conquistar os leigos, conquistar os menos de conhecimento. Isto vai além de um sistema. O profeta chega a dizer que o que enganaria hoje um eleito? A igreja fulana, ciclana, o ensinamento do homem tal? Não. São distorções da própria palavra vindicada da hora. Os homens tentando afastar o conhecimento desta palavra das pessoas, para que eles possam introduzir o conhecimento natural, humano. E isto isola o homem e a mulher de Deus, quando distorce esta palavra. Apocalipse está dizendo assim: aborrece a Deus, entristece a Deus,
frustra Deus, alguém que distorce essa palavra. Porque o engano que as pessoas acometem não é o mundo, bar, prostituição, etc. Mas a própria religião está enganando as pessoas. Porque muitos, por não examinar as Escrituras, Paulo diz que ao examinar as Escrituras, que nós seríamos libertos. Pois são elas que de mim testificam, testifica de Deus, testifica o que Ele quer para mim e para você, é esta palavra. E quando alguém distorce essa palavra, Deus aborrece, Deus entristece. E muitos estão com a própria Bíblia debaixo dos braços e achando que estão com esta verdade. Mas Deus está convidando, está querendo de nós este aperfeiçoamento. Veja agora, porque isto é uma igreja nas mãos de uma liderança eleita, que se move com mentalidade política. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito Santo. Então, quando alguém não discerne o espírito de alguém que está ouvindo, ele está correndo o risco de pegar um espírito nicolaíta, de ser alimentado por espíritos que não é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, quando ele chega em um homem, em uma mulher, ele coloca senso de responsabilidade para obedecer esta palavra. Obedecer esta palavra é estar se vestindo para o noivo, adornando para o noivo. Veja, ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito Santo, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas alimentando-as da palavra. Ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. Não há santo no nosso meio. Há um Deus santo cuidando de homens e mulheres frágeis para resgatá-los deste mundo. É a verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. Além disso, não há nenhuma palavra onde o sacerdote ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Tampouco há onde eles sejam separados na sua adoração ao Senhor. Deus quer que todos o amem, o sirvam juntos. Os nicolaítismos destroem esses preceitos e, em substituição, separa os ministros do povo e faz líderes, senhores supremos em vez de servos. Quão é perigoso nós olharmos, por isso que Deus, a Bíblia, a palavra da hora, ela está tirando a nossa visão de homens e voltando o nosso ser, nosso foco ao Espírito Santo, a Cristo Jesus, porque é o único que te salvou, é o único que pode te abençoar, é o único que pode te ajudar, o único que pode te resgatar do mundo é Cristo. Amém. Homem nenhum pode fazer isto, mas Deus pode. E Ele está aqui. Aliás, é o que Ele tem feito conosco todos os dias. Porque
pecamos, falhamos diariamente, várias vezes, mas Ele está resgatando, tirando, moldando, mas precisa que esse homem de fora, que é barro, sinta na necessidade, reconheça que Deus pode mudar, transformar. Agora, esta doutrina, nicolaítas, que é o Espírito, atuou, está atuando desde antes que eu e você existíamos. Você pensa, nós pensamos juntos, quando Caim, aquele espírito religioso, matou o seu irmão, ali estava um espírito nicolaítas, querendo a adoração para si, um ódio, e em todo o tempo esse espírito está atuando, porque espírito não morre, temos dito isto aqui, espírito não morre. Agora, esta doutrina, na realidade, começou com uma obra na primeira era, Éfeso. Ele vem caminhando, vem andando. Assim, aquilo que começou como uma obra na primeira era, fez-se literalmente uma doutrina. Assim é hoje. Bispo ainda alegam ter poder para controlar homens. Quando uma religião, ela pode estar vertida de mensagem do irmão Branco, quer te controlar com o humano do homem, é um espírito. E não é multidões. Não precisa ser multidão. Porque se alguém tenta convencer o outro que aquilo que ele crê é o correto, e coloca um ponto final que aquilo a partir dali é errado, ele formou um espírito. Veja, controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando-os no ministério onde eles assim querem. Isto nega a liderança do Espírito Santo que disse: o crente, o cristão, ele precisa estar sendo doutrinado pelo Espírito Santo. Porque a palavra diz que convence, repito, o homem do pecado, das mazelas, daquilo que ele comete, é o Espírito Santo. Por isso que oramos e pedimos que o Espírito Santo que cremos estar aqui possa conduzir estas palavras e tocar nos nossos corações. Porque ele sim convence. O homem atrapalha Deus. O homem com seus jeitinhos tem atrapalhado a Deus agir. Mas quando nós damos lugar ao Espírito Santo, ele muda. Ele muda um coração que deseja as coisas erradas a ter desejo de Deus. Um coração que está voltado às coisas dessa terra, a desejar o céu. Oh, nós precisamos pensar no céu. Aleluia. O que é este tempo, irmão? Irmãs, irmãos, o que é viver 30, 40 anos nessa terra? 60, 70, enfado e cansaço, cheio de problemas, cansaço na alma, no espírito, e não ter segurança da vida eterna? Mas esta palavra que nós estamos ouvindo nesta manhã te dá a segurança da vida eterna, porque não é a palavra desse homem que está na mesma condição que você está, limitado, pecador, mas o Espírito Santo tem condição de te transformar,
de te sarar, sarar de passados, apagar problemas. O Espírito Santo entra dentro de um homem, de uma mulher e comove a perdoar. Amém. Quantas coisas sofremos por não liberar perdão. Ele perdoa a mim e a você, Ele tem perdoado a nós, e como filhos dEle, precisamos também ter esse mesmo sentimento de perdoar, de abraçar aqueles a quem nos quer mal. A Bíblia ensina assim. Não é perdoar aqueles que nos amam todos os dias, estão perto, fazem de tudo para nós. Perdoar aqueles que nos odeiam. Quem faz isso? O homem natural não faz isso, não consegue. Mas o Espírito Santo dentro de um coração quebranta, tira, amolece e faz isto. Isto libera a cura divina. Isso libera a salvação para a sua alma, para as nossas almas. Olha, assim querem. Isto nega a liderança do Espírito Santo, que disse: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. Isto é antipalavra e anticristão. Mateus 20, vamos ler aqui, 20. Se você quiser abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Veja isto aqui. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Aí Jesus orientando como comportaria a igreja dele. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Por isso que nós, como cristãos, adoramos em servir a Deus. O que acontece hoje com as pessoas, também religiosos, que eles querem um Jesus que o cura, que o muda de vida, que dá um carro, que prospera a sua vida, mas não querem ser serviçal desse Senhor. E o que precisa, esta noiva do Senhor Jesus Cristo, ela sente prazer em servir a Deus, em ter ao Senhor como o Senhor da vida dela. Amém. Aquele que guia, aquele que diz aonde pode ir, aonde que diz que não pode. Ter a Deus, a Jesus como o Senhor das nossas vidas. 27, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Ó Deus, ajude nesta manhã que nós possamos sair daqui com esse sentimento. Amém. De ser servo de Deus. Aleluia. Ser submisso à palavra dele. Aí, nós como noiva, não preocuparemos com o que as pessoas vão dizer. Por que você, irmã, jovem, está servindo a esse Deus, e Deus vem e te coloca modos como ser uma pessoa, no seu andar, no seu vestir, no seu falar, e você submete a isso, porque você é servo de Deus. Ter a Jesus como um bom amigo, alguém que cura, alguém que está por perto, livrando do perigo, do acidente, do incidente,
Isto é bom, é ótimo, Ele está aqui para isso, mas Ele está preocupado, esta noiva submete aquilo que Ele quer. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, como convém uma mulher, um homem pecador hoje a não querer a esse sacrifício? Porque Ele está dizendo aqui que Ele veio em resgate de mim e de você. Ele veio para resgatar das nossas fraquezas, dos nossos pecados. 23:8 diz assim: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Querer a ter Jesus como nosso mestre. Nós amamos ter a Jesus como nosso guia, o nosso mestre nas nossas vidas. Veja bem, ora, é um fato histórico bem conhecido que quando este erro iniciou na igreja, este espírito, homens começaram a disputar o ofício de bispo. Como consequência, esta posição passou a ser dada aos homens mais instruídos, materialmente mais progressistas, de maior inclinação política. O conhecimento humano é o programa e começaram a tomar o lugar da sabedoria divina, e o Espírito Santo não mais controlava. Olha, irmão e irmã, quando o natural, a eloquência humana, começa a tomar lugar do Espírito Santo, este Espírito que o profeta está falando, chegou a esta posição que a igreja nominal está, por achar que o conhecimento, a sabedoria humana poderia fazer algo por alguém. Isto, na verdade, foi um mal trágico, porque os bispos pastores começaram a sustentar que não era mais preciso um caráter cristão, transparente, para ministrar tanto a palavra como os ritos da igreja. Sabe, o diabo não tem pressa. Um espírito como esse começou lá atrás. E você vê isso manifesto sendo hoje nas igrejas, no sistema. Porque introduzem uma coisinha hoje, introduzem uma coisinha amanhã, e ali vai, fomentando, vai, daqui a pouco aquilo se torna uma verdade. Eu estava aqui, irmão, no período de cântico, eu estava com essa mensagem, e senti bom período de cântico, nesta simplicidade de adoração a Deus. Aí estava aqui na pasta, essa mensagem me veio, olha o que está dizendo sobre o comportamento nosso como cristãos e cristãs. Quando Jesus diz, exceto que um homem nasça da água e do Espírito, ele de modo algum entrará no reino. Aquele que quiser seguir após mim, isso Jesus disse, né? Negue-se a si mesmo e o seu próprio prazer mundano, tome a sua cruz. Isso não foi uma palavra, uma frase de qualquer um, foi do próprio Deus. Ele dizendo que para nós servirmos a esta palavra há uma necessidade, há uma cruz, há requisitos, há coisas que devemos deixar. A cruz
cruz é um símbolo de morte, agonia. Aquele que quiser ser um cristão, despoje-se a si mesmo de seus próprios pensamentos. Que coisa, né? Quantas vezes somos atingidos em pensamentos, arrazoamentos da palavra, de coisas erradas. Você não está imune a vir algum pensamento para fazer alguma coisa errada. Estamos sujeitos a isso, mas você tem o poder da palavra falada, Cristo no seu coração, para expulsar isto. Porque o que é um ato? É um pensamento. Alguém pensou em cometer um delito, um mal, um pecado, logo aquilo começa a tomar corpo, posição e faz. Aí, ao pecado aí. Então, a necessidade de despojar-se de si mesmo, de suas próprias obras. Despoje-se mesmo de tudo, negando a si mesmo, e tome essa consagrada cruz, e siga-me diretamente. Aquele que quiser vir após mim, faça isso. O Espírito Santo está nos convidando a largar de tudo. E quando nós largamos de tudo, o coração, a alma sente necessidade dele, quer estar perto dele, quer orar mais, consagrar mais as vidas, como nós estamos precisando, igreja, consagrar as nossas vidas, imunizar das ações de Satanás. Ouça isto aqui. Porém, hoje nós dizemos: todos aproveitem muito, todos batam palmas, todos gritem, aleluia, todos façam isto. Oh, como nós temos um monte de espalhafato. Espírito nicolaíta, achando que o barulho, veja, Deus, nós temos essas novas canções e as cantamos tão rápido que parece que nós vamos atravessar correndo a parede com elas, ou algo assim. Quando eu penso que se nós estivéssemos cantando mais perto, meu Deus, de Ti, seria muito melhor para a igreja, trazer a atmosfera de Deus dentro da igreja. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que todas as coisas contribuem humanamente, mas nós queremos estar mais perto dele. Mais perto, meu Deus, de Ti. Seria muito melhor para igrejas os hinos antiquados. Toma-se muitas pessoas de orquestra de baile, algum rapaz em uma orquestra de baile aqui tocando. Hoje, aqui tocando na igreja do Deus vivo, é uma abominação aos olhos de Deus. O que as igrejas, o sistema tem produzido? Hoje tem de tudo. Hoje, para a pessoa, a Bíblia diz que nós precisaríamos e precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Mas estão se igualando aos desejos mundanos, carnais, espíritos nicolaítas, trazendo para dentro da igreja as coisas que o mundo está comendo. Jesus disse aqui: siga-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mas os líderes querem isto? Não querem, porque eles ficariam sem os recursos, a fama,
Mas o profeta desta era diz que, se fosse preciso para defender as sagradas verdades escriturísticas, que ele comeria bolacha e água do riacho. Será que nós precisamos da modernidade para estar com essa igreja cheia de jovens? Não. O Espírito Santo não precisa de mudanças. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Que esse homem seja primeiramente provado e que dê frutos dignos de arrependimentos, para mostrar que ele está correto com Deus. Que Deus nos ajude a ter essa consciência que precisamos estar certo é com Deus. Não é a influência de A ou B, mas nós queremos a influência da palavra. Pois é esta palavra que te dá fé para o rapto. Não é assim que o profeta de Deus para esta era disse? A fé para o rapto está nas mensagens, ou na mensagem, que a mensagem é uma só, é a Bíblia sendo revelada, manifesta nos nossos corações. Amém. E cremos com a graça de Deus que estamos seguindo essas pegadas. Amém. Mesmo que algumas circunstâncias pareçam uma cruz de fato para seguir, mas nós estamos desejando isto. Nós não estamos usando a expressão que o profeta de Deus usou. Nós não estamos num piquenique. Nós não estamos em um lugar para festa. Nós estamos aqui querendo que Deus nos corrija, nos admoesta, para estar em posição, em condição, para quando Ele vier, sairmos dessa terra. Porque somos noiva. E a noiva está preocupada. Ela está atenta. Ela quer sempre ouvir a voz do noivo. Ela é submissa à voz do noivo, a voz do futuro marido. Sim, ela quer, ela sente prazer, ela sente satisfação em submeter ao seu cabeça. Humanamente, naturalmente, esse homem que é pautado com o caráter de Cristo, ele é o cabeça da noiva, dessa mulher, e Cristo é o nosso cabeça. Amém. Cristo, palavra, nós desejamos submeter a esta palavra. Aleluia. Está debaixo dos requisitos. Amém. Eles trazem o mundo do jazz exatamente para dentro da plataforma. Eles trazem em Hollywood pregação com fascinação exatamente para a plataforma. Ora, eu não me encontrei em sua bela cidade algumas semanas atrás, em Louisville, Kentucky. Me parte o coração quando eles estavam todos assentados ali, desejando ver os milagres de Deus, e logo que você prega o Evangelho, eles se enchem completamente em um segundo, e viram as suas costas e saem do edifício. Muitos saem, não literalmente virando as costas, dando os passos para trás, mas viram negando esta palavra, viram manipulando aquilo que Deus deixou. Isso não tem problema. O que tem uma mulher ir para o púlpito pregar? Paulo disse que não. O que tem isto, o que tem aquilo? Certamente eles não desejam isto, seus corações estão endurecidos. Esta noiva de Cristo não tem os seus corações endurecidos. Então, endurecidos, saem. E muitos deles
protestantes também, que vão às igrejas protestantes, porém eles haviam sido enchidos tão completamente de fascinação. É uma tendência humana, natural do homem, deslumbrar por coisas grandes. E tudo assim, de grande tolice e igrejismo, até que eles não sabem nada sobre o Espírito de Deus, tendo forma de piedade, negando a eficácia dela. Negam a eficácia desta palavra. Negam o poder dela de conserto, de ajuste. Dê graças a Deus por você ser parte desta noiva de Deus. Aleluia. Dê graças a Deus por esses espíritos não ter te apanhado. Dê graças a Deus por você, cada um de nós, estarmos nesta posição de submisso à palavra. Aleluia. É o melhor lugar que o homem ou a mulher pode estar. É crer que Deus está guiando os seus passos, a sua vida. Quando Deus está guiando um homem ou uma mulher, Ele muda caráter, Ele muda ações, porque aonde Deus está não há pecado. Quando você falha, você tem a ferramenta principal, que é o arrependimento. Você reconhece que precisa consertar ali, aqui, aqui, dar meia volta e vença esse mal. Amém. Eu teria outros parágrafos, mas eu quero ler esse aqui somente, para mim terminar. Veja isto aqui, irmãos. Pegue isto como noiva de Cristo. Se as pessoas modernas vivem em pecado, ninguém diz nada a respeito. As nossas famílias, nossos amigos estão nos observando. Mas, se elas vivem em pecado, ninguém diz nada. Porém, deixe um dos eleitos meter-se em apuros, e cada jornal criticará isso por todo o país. Hoje, irmão, profeta, irmão Branham, nós temos a internet, que vai, alguém comete falha, um problema, aquilo vai. Balança a árvore, né? Mas mesmo que haja um conserto, como que vai ficar aquelas folhas? Será que resgataremos aquilo que falamos? Mas o mundo vê o cristão assim, quer apontar. Isto aqui está te mostrando que você tem a graça de Deus a seu favor. Amém. Olha, veja, eleitos meter-se em apuros, cada jornal criticará isso por todo o país. Sim, Israel tinha sua retaguarda, a parte carnal. Você é cristão, mas você tem a parte carnal. Nós somos falhos. Estas verdades, essa posição que nós alcançamos, ou que Deus nos elevou, não nos faz super homens e mulheres. Por isso que nós amamos liberar perdão às pessoas, graça. Porque nós reconhecemos, o profeta está dizendo aqui, Israel tinha a sua parte carnal. Eles tinham o seu lado que não era digno de louvor. Mas apesar de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que opera através da eleição, pela graça e não pelas obras, eles tinham a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Amém. Eles tinham a rocha ferida, a serpente de metal e os sinais
e os prodígios. Isso nos alegra, isso nos anima, por saber que mesmo com as nossas imperfeições, há uma nuvem do Espírito Santo te sustentando, te guiando, te protegendo. Irmão, irmã, você é protegido de Deus. Você é protegida de Deus. Isso não te dá direito de sair daí fazendo as infrações, cometendo pecados, falhas, mas você, quando reconhece que é um protegido, uma protegida de Deus, você quer tê-lo perto de você, você quer obedecê-lo. Eles, os israelitas ali, eram vindicados, não em si mesmos, mas em Deus. Isso é Deus, irmãos. Isso nos traz assim um regozijo. Você é você faz parte disso. Você é o Israel de Deus hoje. Aleluia. Deus não teve nenhum respeito por aqueles nicolaítas, com seus graus de PhD, LLD, DDD e todas as suas finas organizações, o melhor que o homem podia ostentar. Porém, sim, ele teve respeito por Israel, porque eles tinham a palavra vindicado entre eles. E a palavra vindicada nesses dias, você e eu temos recebido. Amém. Aleluias, glória a Deus. Certamente Israel não esperava ser muito elegante. Tenho acabado de sair do Egito em fuga apressada, mas de qualquer forma era um povo abençoado. Aleluia. Deus te protege. Glória a Deus. E aquele que Deus protege e abençoado, não há nada que te amaldiçoa. Aleluia, é verdade. Nada. Aquilo que Deus abençoou, diabo nenhum do inferno pode amaldiçoar. É verdade. Aleluia. Nada. Balaque quis amaldiçoar aquele povo, mas as palavras que ele dizia, mandado de Balaão, eram palavras de bênção. Então, quando você e eu estamos envoltos a esse Espírito Santo, mesmo que haja palavras descaridosas, ações do inimigo, vem para te abençoar, porque você e eu somos abençoados. Aleluia. E abençoadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos cantar o hino, que você possa levar estas palavras do seu coração nesta manhã. Que Deus possa ricamente te abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. 245, mais perto de Jesus procuro sempre eu estar. Sol maior. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro, nada de admirar. Em pensamento, sonho, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual belo é Jesus.
Deus, se há alguma mágoa, alguma coisa nos corações, o Senhor tem o bálsamo. Aleluia. O Senhor cura feridas na alma. Ó Deus, o Senhor tira pecados que às vezes o homem acha que não pode ser perdoado, mas o Senhor é perdoador. Por isso nós te louvamos nesta manhã. Ó Deus, toma-nos nos teus braços, ó Deus. É o melhor lugar para nós estarmos. Pai, ajude a cada um a levar a bênção, ó Deus, reter a bênção, que nada possa tirar dos nossos corações. Ajude-nos como noiva do Senhor a aprontarmos, ó Deus. Estamos preocupados pela vinda do Senhor, do noivo, tão que nós almejamos. Pai, aumente a fé de cada um. Assim será liberado cura, libertações em cada vida, em cada família. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando. Se Deus permitir, estaremos aqui à tarde para o culto de Santa Ceia às 18 horas. Venha com fé, crendo que Ele está te abençoando. Amém.